Um escândalozinho só, não tratado, vai corromper a igreja. Não tolerem na congregação, entre vós, aquilo que Cristo removeu. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. O pecador tem que ser disciplinado. O pecado não pode ser tolerado. Agora vamos ver os danos, o prejuízo que é causado em uma igreja quando o pecado é tolerado, quando não é disciplinado. Vamos ver os danos. O verso 6: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que Paulo está dizendo aqui? Não é boa a vossa jactância. Essa jactância é orgulho, vaidade. Esse orgulho está deixando vocês cegos. Muitos, por causa da vaidade, do status da sua própria igreja, ou de vaidades pessoais, ficam cegos para os pecados dos seus membros, sua igreja. E Paulo está dizendo assim, essa vaidade, essa jactância de vocês não é boa, porque está cegando vocês. E qual é a consequência de não se aplicar a disciplina? Paulo vai usar aqui uma metáfora da cozinha. Ele vai usar aqui o fermento. Quem faz pão, bolo, sabe. Você vai fazer uma massa de pão ou de bolo, você só coloca um pouquinho de fermento, um pouquinho. Em alguns minutos toda a massa está levedada, inchada, contaminada com aquele fermento. E Paulo vai dizer as consequências. Ele está comparando este irmão que está ali no meio da congregação pecando e ninguém disciplina, como um fermento colocado no pão. Vocês não percebem que um irmão em pecado, se ele não for disciplinado, como o fermento pouquinho influencia toda a massa, ele vai contaminar toda a igreja. Imagina para os jovens de Corinto. Vou usar o nome aqui, o Eurico, amigo nosso, ele está saindo com a mulher do pai dele. E aqui ninguém fala nada. Se ninguém fala nada, se ele pode fazer, eu também vou sair com a Roberta. Eu vou sair com a Eduarda. Eu também vou começar a cantar a mãe do meu amigo. Você está entendendo? O pecado tolerado é contagioso. Começa a influenciar a mente das pessoas, o coração das pessoas. Um simples pecado, ou um pecado de uma única pessoa tolerada, pode corromper, escute isso aqui, toda a congregação. Toda a congregação. Começa a cair o padrão. Ninguém tem interesse por oração, ninguém se santifica, ninguém frequenta reuniões, ninguém quer ler a Bíblia, todo mundo quer viver à luz do estilo de vida daquele irmão profano que ninguém exorta, ninguém chama atenção. Ele passa a virar um padrão para a igreja. E Paulo está dizendo, vocês não sabem, vocês não estão vendo que esse orgulho de vocês é cego, é besta? Essa vaidade de vocês está fazendo a igreja morrer. Vocês não entendem que mas tem 500 membros, só aquele irmão, deixa, não, mas você não precisa de 1 quilo de fermento para 1 quilo de farinha, um pouquinho de fermento, um irmão só, um escândalozinho só,
não tratado, vai corromper a igreja, vai manchar a pureza dos jovens, vai manchar a pureza dos casais, a pureza do vestuário modesto das irmãs, vai manchar e corromper o padrão dos relacionamentos de solteiro da igreja, namoro, vai manchar o padrão dos relacionamentos de casados, porque ninguém está fazendo nada. Veja só, são os danos para a gente. Agora Paulo dá a razão. Por que o pecado não pode ser tolerado? Agora Paulo dá a razão por que o pecado não pode ser tolerado na igreja. E para isso ele usa a figura da Páscoa. Verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora ele usa aqui o símbolo da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa foi celebrada quando os filhos de Israel saíram do Egito. Deus ordena que eles preparem um pão sem fermento. É um tipo da saída do Egito, da ruptura do pecado. E ele vai dizer assim para nós: assim como na Páscoa, eles comiam pão sem fermento, simbolizando a saída do Egito, assim também Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, foi morto para tirar de nós o fermento. Ele fez de nós pães asmos, pães sem fermentos. O que é isso? Cristo foi morto não só para tirar a culpa do pecado, ele tira a culpa, nosso problema jurídico. E agora nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo Jesus. Mas ele não resolveu só o problema da culpa, ele resolveu também o problema do poder do pecado. Cristo morreu para tirar de nós o poder do pecado. E agora o pecado não terá mais domínio sobre nós. Ele tirou de nós o fermento do pecado. Ele tirou de nós o mundanismo, a devassidão. Foi imolado e tornou o Cordeiro Pascal. Então, o que ele está dizendo? Uma vez que Cristo morreu e sua morte removeu de nós o pecado, ele está dizendo: não tolerem na congregação entre vós aquilo que Cristo removeu. Cristo morreu para ter uma igreja pura, para ter uma igreja santa, para ter uma igreja reta. Não tolerem, não aceitem permitir entre vocês aquilo porque Cristo morreu. Essa é a base da santificação da igreja. Não tolera imundícia na igreja, não tolera rebelião na igreja, não tolera pecado oculto na igreja, porque Cristo morreu para tirar o fermento. Por que vocês estão colocando de novo? Porque vocês estão deixando a igreja ser manchada, porque vocês estão deixando a igreja ser levedada. E o verso 8, Paulo vai mostrar a fonte do nosso prazer. Ele vai dar mais um argumento por que você tem que ficar irado com aquele que diz irmão e fica pecando. Por que você tem que se revoltar com aquele que diz irmão e anda como um devasso? Porque ele vai dizer que a fonte do nosso prazer não é a levedura do pecado, é a inlevedura da santidade. Não é o pão fermentado com pecado, é o pão asmo da pureza. Olha o 8. Por isso celebramos
a festa, não com o velho fermento. Vamos mudar. Por isso, nossa fonte de prazer não é com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e verdade. Ele está dizendo para os devassos, veja só, não é a bebedeira, a idolatria, a avareza, o adultério, que é a nossa felicidade. Celebrar aqui é festa, comemoração, júbilo, gozo. Não, nós não precisamos ser crentes redimidos, e nós não precisamos da imundícia do pecado do mundo para nos realizar, para ter prazer, como faz os ímpios, os devassos. Então por isso, o verso 8, a fonte do nosso prazer não vem com o pecado, com o mundo, com as orgias, com o fermento, com a levedura, que alguns que estão na igreja pensam que para se realizar, se completarem, precisam. Mas ele diz ali, ó, e sim com os asmos da sinceridade, e sim com a santidade. A verdadeira alegria, está dizendo Paulo aqui, é se manter puro, se manter limpo. Se para você guardar os olhos do mal, pagar a conta em dia, ter que falar a verdade, ser fiel à esposa, ter os documentos e a papelada da sua casa tudo certo, for para você um fardo, uma tristeza, tem algo errado com a sua fé. Porque nós celebramos felicidade, gozo, alegria, com os asmos da sinceridade. O que é isso? Pagar a conta em dia, ser fiel à esposa, guardar o corpo, ser honesto. Isso traz júbilo para o crente, traz prazer para o crente. Agora, se você precisa, o asmo está muito ruim, tem que botar fermento, sequinho, fininho, não tem gordura, eu preciso de levedura. Pecado. Tem algo errado. Tem algo errado. Então Paulo deu os argumentos. Que pecado era, o nível do pecado, a tolerância do pecado, os danos de ser tolerado o pecado, o porquê que não pode ser tolerado, e agora a nossa atitude para com o pecado na igreja. A minha, da liderança, a da comunidade. Qual deve ser então a atitude para o irmão que está ali dentro e está bebendo iniquidade como água? Vamos então ver o verso 2 e o 3. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, deu uma sentença, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, verso 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás. Até aqui. Agora ele mostra qual é a nossa atitude para com o pecado na igreja. Verso 2: seja tirado do vosso meio. Paulo está dizendo, apliquem a disciplina. Não sejam coniventes com esse caso, com essa situação, com esse irmão. Apliquem a disciplina.